Morreu? Até logo. Não estou querendo dizer com isso que há um espírito vagando por aí, que logo nos encontraremos. Mas a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. E também diz, todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Jesus disse lá no paraíso a Adão e a Eva, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Agora, a morte faz parte do cotidiano. Enfrentamos a morte de amigos, de queridos parentes todo o tempo. E sabemos que também nós temos uma vida em futilezas, que logo também encontraremos o destino. E aqueles que não morrerem, não experimentarem a morte, como será então? E será que o morto está por aí aguardando que nós também cheguemos lá? Veja o que diz Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada que acontece debaixo do sol. Nunca mais é um tempo demais. E ainda acrescenta em verso 10, o que as suas mãos fizerem, o que tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria, sabendo que sepultura também pode ser traduzida como um lugar ermo, um lugar onde a morte acampa, aquele lugar de descanso, o além é aqui. Bom, temos ainda que entender essa mensagem. Aqui nos traz Ellen White no livro O Desejado de Todas as Nações, página 423, e eu leio. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. Aquele que tem o Filho tem a vida. Jesus veio filho do próprio Deus, e ele, sendo Deus, não teve início nem fim. Ele é imortal, mas experimentou a morte num corpo de homem, para que em 3 dias, descansando na sepultura, também ele viesse a ser ressurreto e estar como um ser humano, nos garantindo o poder da ressurreição. A divindade de Cristo é a certeza da vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Você crê nisto? Morte eterna, não morrerá eternamente. Será então que nós estamos falando de uma vida após a morte? Eu vou dizer e garantir já de antemão que Jesus disse, todo olho verá. A Bíblia diz que todo olho verá o regresso de Jesus. Nós vamos ver os nossos queridos ressuscitando ou para a vida eterna ou para o juízo e morte eterna. Assim como nós também, se experimentarmos a morte, não formos transladados e transfigurados vivos, transformados vivos, num corpo incorruptível, num corpo santo com Deus, também nós estaremos diante da mesma condenação, da condenação da morte eterna, ou vida eterna, ou morte eterna. Mas por enquanto, a morte é algo passageiro até a volta de Jesus, até o juízo, até o momento em que os vivos terão sua recompensa, os mortos também. Qual recompensa? Vida eterna com Deus ou morte eterna nos seus próprios sentimentos, seguindo o seu líder, Satanás? Cristo estava olhando para um tempo da sua segunda vinda. Nesse momento, os justos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Portanto, ele mostrou o poder para ressuscitar justos mortos quando ressuscitou Lázaro. Por suas palavras e obras, declarou ser o autor da ressurreição. Jesus é o autor da vida e é também o autor da ressurreição. E é aquele que opera em nós o querer e o efetuar e que faz em nós morrer os desejos do pecado, a morte para o pecado e para o mundo e uma nova vida com Deus. Aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz, possuía as chaves da morte,
era o vencedor do sepulcro e afirmou o seu direito e poder de dar a vida eterna. Ele afirmou o direito de dar vida eterna para mim e para você. Todos nós teremos um encontro com Cristo, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. A morte, portanto, é apenas um sono. E Jesus disse: Lázaro dorme antes de ressuscitá-lo. Vou despertá-lo do sono. E os discípulos não entenderam, então ele falou: Lázaro morreu. E ele esperou 4 dias para até que pudesse mostrar a glória de Deus, o seu poder de regenerar, de revitalizar. O poder de Deus, Deus Jesus, deu vida novamente. Ele que disse: respira, baforou o fôlego da vida no nariz de Adão, agora devolvia a vida a Lázaro e a mim e a você a promessa de que isso também é possível, que ele tem poder para ressuscitar mortos, mortos no pecado e mortos no pó da terra. Todos estamos diante da contemplação do poder de Deus. 1 João capítulo 5, verso 12. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, dependemos para ter a vida eterna de crer no Filho de Deus, ter o Filho de Deus, não de outras coisas. A fé, a graça, a fé alcança a graça, mas a fé e a graça acumulam poder para sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, tornarmos ao paraíso quando fomos feitos à imagem de Deus. Aqui nós temos em João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? De novo, você crê nisso? Não morrerá eternamente. Vai ressuscitar ou para o juízo e morte eterna, ou para a vida glorificada eternamente. E continua: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A crença no Filho de Cristo, no Filho de Deus, Cristo Jesus, nos dá o poder para a vida em glória aqui na terra e uma vida eterna com Cristo. Lucas capítulo 4, versos 24 até o verso 26. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Portanto, aqueles que não creram não receberam a bênção, mas a viúva que creu, esta sim recebeu a bênção do Pai. Repito agora, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, com maior compreensão. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Mas a nossa lembrança está no firme fundamento de que o poder de Cristo para nos ressuscitar aqui e agora. Mateus capítulo 28, versos 5 até o verso 7. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Portanto, o morto ressuscitou, Jesus ressuscitou. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Jesus, quando ressuscitou, depois foi ter com o Pai. Ele disse àquelas que estavam ali lhe acompanhando: não me toquem, porque eu ainda não fui ao Pai. Isso ele disse depois de ressuscitado, o que quer dizer que quando ele morreu, passou os 3 dias na sepultura, ele não foi a lugar nenhum. O primeiro lugar que ele foi, não me toquem, porque ainda não fui ao Pai, é ao Pai. Mas depois que ele ressuscitou, enquanto morto, ele dormiu na sepultura. Ele estava inconsciente, nada sabia, porque os mortos nada sabem. E o verso 7 nos diz, no capítulo 28, verso 7:
Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. Porque essa é a principal mensagem do Evangelho, o poder de vivificar, transformar, restaurar e dar vida, ainda que morra, viverá, diz a palavra de Deus. Agora, nós vemos em João, capítulo 21, versos 19 e 22. 19 a 22. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou ao Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Alguns, pela vontade de Deus, estarão vivos na sua volta. Ele sabe o dia da sua volta, somente ele sabe, e quando ele vier, encontrará você vivo ou morto. E eu estarei vivo ou morto. Até logo, não a Deus. Ressuscitaremos ou para o juízo ou para a graça, a contemplação do amor de Deus. E continua. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Quanto a você, siga-me. Nós temos que seguir o Cristo vivo para encontrarmos também a vida eterna com ele. Atos, capítulo 1, versos 9 até o verso 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Ali Jesus estava se despedindo deste mundo e dos seus discípulos e foi para a sua missão. Ele disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No paraíso, o lugar seu é onde Jesus colocou Adão e Eva, no paraíso na terra. A terra será transformada, será novamente o lugar da nossa habitação. Mas continuo. Atos capítulo 1, versos 9 até o verso 11, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olharam, a nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Em corpo, nós vimos Jesus subir aos céus. Em corpo, nós o veremos, como disse Jó, com estes meus olhos eu o verei. Os mortos terão tempo para ressuscitar e com seus próprios olhos, como Jó, que morreu, vai ressuscitar e com os próprios olhos ver Jesus voltando. E vão dar glória, você vai dar glória, quer porque está vivo, e ali vamos poder abraçar os nossos queridos que estão no túmulo, na sepultura, na morte. Por isso que eu disse no início do programa, morreu? Até logo mamãe, até logo titios, até logo vovó, vovô. Aqueles titios que já se despediram, mas ainda tenho titios que estão vivos e é para você que eu falo agora. Espera no Senhor. É só um pouco mais. Ele vem e nós seremos transformados vivos para poder olhar para um Cristo em glória e majestade e termos a recompensa dos justos. É para você também essa promessa. Vê e entende. Vê e entende. Siga essa programação, curta, compartilha e dá louvores a Deus, alcançando essa palavra às pessoas a quem você ama. Não fique só para você. Toca o sininho, compartilha. Faz essa mensagem chegar o mais longe possível, porque é lá que tem alguém esperando essa promessa. Vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de Ti com a Tua palavra aberta, fortalecendo a nossa esperança nas Suas promessas. Nós o veremos em glória e majestade. Aleluia! Nós te louvamos por isso, porque o Senhor venceu os grilhões da morte e nós temos a vitória em Cristo. Em Ti, Senhor, aguardamos a recompensa. Que ela seja a recompensa dos justos. Purifica-nos para isso, em nome de Jesus eu peço. Amém. Abençoa a todos. Amém. Deus te abençoe e muito.